Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Quando você descobre que está sendo envenenada pelo homem que jurou te amar até a morte, você tem duas escolhas: aceitar o destino e morrer em silêncio, ou usar os últimos dias que te restam para garantir que o bastardo não ganhe nenhum centavo do seu dinheiro. Eu escolhi a segunda opção, e talvez você me julgue por isso. Talvez ache que fui longe demais. Mas quando você ouvir o que eu ouvi, quando entender o que ele fez comigo durante 3 anos inteiros, você vai me dizer no final se eu estava errada. Meu nome era Helena Tavares, 50 anos, dona de uma rede de clínicas particulares em São Paulo. Construí um império do zero. Tinha casas, imóveis comerciais, contas bancárias que somavam mais de 2 bilhões de reais. E tinha um marido, Paulo Ribeiro, 10 anos mais novo que eu. Charmoso, atencioso, vazio por dentro. Ele me matou, lentamente, metodicamente, durante meses, mas eu descobri a tempo de fazer uma última jogada. E essa jogada foi perfeita. Deixa eu te contar como tudo começou. Não o envenenamento, isso vem depois. Quero que você entenda quem eu era antes de virar uma mulher moribunda numa cama de hospital. Aos 46 anos, eu estava sozinha. Meu primeiro casamento tinha acabado 20 anos antes disso. Sem filhos, sem arrependimentos. Dediquei minha vida aos negócios. Comecei com uma clínica pequena na zona leste de São Paulo, daquelas que atendem convênio popular. Trabalhei 16 horas por dia durante anos. Expandi. Comprei outra clínica, depois mais 2. Investi em imóveis comerciais. Quando fiz 46, tinha 3 clínicas funcionando, 2 prédios comerciais alugados no centro e uma casa no Morumbi que parecia um palácio, e estava completamente sozinha. As amigas casadas me olhavam com pena. Helena, você trabalha demais. Helena, a vida não é só dinheiro. Eu sorria e fingia que não me importava, mas quando chegava em casa à noite, a casa tão grande, tão vazia, eu sentia. Foi assim que conheci Paulo. Ele trabalhava como administrador em uma das minhas clínicas. Educado, bonito, sempre com uma palavra gentil. Quando me convidou para jantar pela primeira vez, achei que estava brincando. Eu? Uma mulher de 46 anos, obcecada por trabalho, com algumas rugas que nem o melhor dermatologista conseguia esconder? Mas ele insistiu. E eu quis acreditar. Eu sei o que você deve estar pensando. Como ela não percebeu? Os sinais estavam todos ali. Você tem razão. Estavam. Mas quando você passa anos sozinha, quando finalmente alguém olha para você como se você fosse especial, você não procura os sinais. Você ignora, propositalmente. Casamos depois de 6 meses. Ele se mudou para minha casa. Deixou o emprego na clínica. Quero cuidar de você, Helena, ele dizia. Você trabalha tanto. Merece alguém que cuide de você. E por 3 anos, 3 anos inteiros, eu acreditei. Que idiota eu fui. Agora chegamos ao dia. O dia em que tudo mudou. Era um dia de outubro, uma terça-feira. Eu sei porque ainda consigo ver o calendário na parede da sala VIP. 15 de outubro, 10h45 da manhã. Eu estava deitada na cama de hospital. Minha própria clínica. Irônico, não é? A dona do estabelecimento morrendo ali dentro. O Dr. Simão Pacheco, meu diretor médico, falava com Paulo do lado de fora do quarto. Eu ouvia as vozes abafadas através da porta. Tinha aprendido um truque anos atrás nas reuniões de negócios. Quando você quer que pensem que você está distraída, você fecha os olhos quase completamente. Deixa só uma fresta. As pessoas relaxam, falam coisas que não falariam se soubessem que você está prestando atenção. Então eu estava lá, olhos semicerrados, respiração lenta, parecendo inconsciente. Tenho que ser honesto, ouvi a voz cansada do Dr. Simão. O estado da Helena é crítico. A insuficiência hepática está progredindo apesar de toda a terapia. Os órgãos estão falhando um após o outro. Silêncio. Depois a voz de Paulo tensa. Mas... quanto tempo? Máximo 3 dias, talvez menos. Sinto muito. 3 dias. Meu coração ainda batia. Eu ainda podia sentir cada batida. 3 dias de vida. 49 anos de luta. E 3 dias pela frente. A porta se abriu. Não me movi.
Paulo entrou. Senti o cheiro da colônia que eu mesma tinha dado de presente no aniversário dele. Ele se sentou na beirada da cama. Pegou minha mão. Os dedos dele eram quentes, bem cuidados. Eu tinha pagado por todas aquelas manicures. Ele se inclinou mais perto e sussurrou: "Finalmente!" Meu corpo inteiro se tensou por dentro, mas não me mexi. Não me mexi nem 1 milímetro. Esperei tanto tempo por isso, continuou Paulo. Sua voz, Deus, sua voz, tinha uma textura que eu nunca tinha ouvido antes, como se ele estivesse tirando uma máscara. Sua casa, seus milhões, tudo isso agora será meu. Ele riu, um riso baixo, íntimo. 3 anos. 3 anos eu aguentei, fingi. Escutei seus sermões sobre negócios, sobre responsabilidade. Sorri para suas amigas chatas. Me deitei na cama com você. E agora? Agora finalmente acabou. Ele soltou minha mão. Arrumou a coberta com cuidado falso. Se levantou. Até logo, Helena. A porta fechou. Abri os olhos. O teto girava. Não pela fraqueza, pela fúria. Deixa eu te contar o que aconteceu nos 3 meses antes daquele dia. Porque tudo fez sentido naquele momento. Cada peça se encaixou. Incidente 1. Os primeiros sintomas. Começou em julho. Náuseas de manhã, fraqueza, tontura. No começo, achei que era estresse. Estava tocando 3 clínicas, negociando a compra de uma 4ª. Trabalhava 14 horas por dia. Helena, você precisa descansar, Paulo dizia me trazendo chá na cama. Deixa eu cuidar de você. E eu bebia o chá, todo santo dia. Os sintomas pioraram, comecei a ter confusão mental, esquecia reuniões. Perdia o fio da meada no meio de uma frase. Meus médicos diziam que era excesso de trabalho. Me receitaram vitaminas, recomendaram férias. Paulo fazia questão de preparar minhas vitaminas. Tome direitinho, ele dizia com aquele sorriso. Preciso que você melhore logo. 3 semanas atrás, desmaiei no meu escritório. Caí no meio de uma reunião com investidores. Quando acordei, estava num carro. Paulo me levava para a clínica. Calma-se, amor. Ele sussurrava. Vai ficar tudo bem. Os exames mostraram alterações estranhas. Fígado comprometido. Rins começando a falhar. Os médicos não entendiam. Eu era saudável. Não bebia, não fumava, não usava drogas. Às vezes essas coisas acontecem, o Dr. Simão dizia balançando a cabeça. Vamos fazer mais exames. Mas tinha algo no fundo da minha mente. Uma sensação. Aquela sensação que você tem em negócios quando alguém está mentindo. Quando os números não batem. Quando tem algo errado que você não consegue identificar ainda. Fiz algo sem contar para ninguém. Nem para Paulo. Nem para meus médicos. Peguei amostras do meu sangue e enviei para um laboratório particular em Campinas. Um lugar que não tinha conexão nenhuma com minhas clínicas. Pedi um exame toxicológico completo. O resultado chegou 5 dias antes do meu colapso final. Eu estava na cama quando recebi o e-mail no celular. Paulo tinha saído para resolver umas coisas. Abri o arquivo. Detectadas traças de substância não identificada inicialmente. Após análise aprofundada, identificamos composto utilizado em medicina paliativa para alívio de sofrimento em pacientes terminais. Nome comercial: Morfexil. Uso restrito. Venda apenas com receita especial. Em dosagens pequenas causa sonolência e náusea. Em dosagens maiores e continuadas, insuficiência hepática progressiva e falência múltipla de órgãos. Li 3 vezes. Depois fechei o celular. Minha mão tremia. Alguém estava me envenenando. Pedi um segundo exame. Em outro laboratório. São Paulo. Os resultados chegaram 2 dias depois. Idênticos. Eu tinha 2 opções naquele momento. Confrontar Paulo, ou fingir que não sabia nada. Se eu confrontasse, o que aconteceria? Ele negaria. Me internaria. Diria que eu estava delirando. Tinha controle sobre quem entrava e saía da minha casa, sobre o que eu comia, sobre os medicamentos que eu tomava. E se ele soubesse que eu sabia, ele aceleraria o processo. Então, fiz o que sempre fiz nos negócios. Guardei a informação. Esperei o momento certo. Quando tive o colapso final e fui internada, eu já sabia, já tinha certeza. Mas precisava de provas concretas. Precisava ouvir da boca dele. E 3 dias atrás,
Ouvi. Esperei tanto tempo por isso. Ali estava, a confissão, a prova que eu precisava, mas não tinha gravador, não tinha testemunhas, só minha palavra. E eu estava morrendo. 3 dias. O doutor Simão tinha dado 3 dias. Eu precisava agir rápido, muito rápido. Fiquei olhando o teto por nem sei quanto tempo. Meia hora? 1 hora? Minha cabeça girava. Tentava pensar, planejar. Paulo queria minha herança. Por lei, como meu marido e sem filhos, ele herdaria tudo. A casa, as clínicas, os imóveis, os 2 bilhões de reais em contas e investimentos. Tudo que eu construí em 25 anos de trabalho iria para o homem que me matou, a não ser que eu mudasse isso. Olhei para a porta do quarto. No corredor, ouvi ruídos. Alguém limpando o chão. O som de água, de um pano sendo torcido. Chamei baixinho. Moça. O barulho parou. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. Uma jovem magra, cabelo preso, rosto simples, sem maquiagem. Uniforme de auxiliar de limpeza. Eu a tinha visto antes. Limpava os corredores, trocava lençóis, esvaziava comadres. Um trabalho duro, ingrato, mal pago. A senhora está passando mal? Ela perguntou preocupada. Chamo a enfermeira? Não, eu disse, fazendo força para falar claramente. Qual seu nome? Milena. Milena. Fixei meus olhos nela. Fecha a porta. Preciso da sua ajuda. Você deve estar pensando, por que ela? Por que uma auxiliar de limpeza? Vou te explicar. Nos negócios, aprendi uma coisa. Quando você quer fazer um movimento que ninguém espera, você não usa as peças óbvias. Você usa a peça que ninguém está observando. Paulo conhecia meu advogado, conhecia minha contadora, conhecia minhas amigas. Se eu chamasse qualquer uma dessas pessoas, ele saberia. Ele controlaria, manipularia. Mas Milena? Milena era invisível. Uma mulher que limpava chão por R$ 1.200 por mês. Que Paulo nunca olharia 2 vezes. Perfeita. Milena, eu disse com a voz mais firme que consegui. Vou morrer em 2 ou 3 dias. Meu marido está me envenenando. E se você fizer o que eu pedir, você nunca mais vai precisar limpar o chão de ninguém. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Senhora, escuta, não tenho tempo. Respirei fundo. Cada palavra custava. Pega meu celular ali, procura o contato Júlio Andrade, liga para ele. Diz que Helena Tavares precisa dele aqui. Urgente, questão de testamento. Mas eu não posso. R$ 100.000, eu disse. Se você fizer isso agora, te dou R$ 100.000. Em dinheiro. Hoje mesmo. Vi os olhos dela brilharem. Medo, esperança, desespero. Essas 3 coisas juntas criam a combinação perfeita. Ela pegou o celular com mãos trêmulas. Discou. Esperou. Alô? Doutor Júlio Andrade? Meu nome é Milena Costa. Estou ligando da Clínica São José. A senhora Helena Tavares pediu que o senhor viesse aqui. É urgente. Sobre testamento. Pausa. Sim, ela está consciente. Pediu que o senhor trouxesse um tabelião também. Outra pausa. Obrigada. Ela disse que é muito urgente. Desligou. Me devolveu o celular. Ele vem em 1 hora, disse ela tremendo. Ótimo. Fechei os olhos, reunindo forças. Agora você fica aqui comigo. Quieta. Quando ele chegar, você vai ser testemunha. Testemunha de quê? Abri os olhos. Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Da maior vingança que você já vai ver na sua vida. Sabe o que é engraçado? Naquele momento, pela primeira vez desde que ouvi Paulo confessar, eu não senti medo. Não senti tristeza. Senti poder. Ele achava que tinha ganhado, que estava há 3 dias de ficar bilionário. Mas eu ainda tinha uma carta na manga e ia jogá-la com toda a força. Júlio Andrade chegou 57 minutos depois. Eu contei cada minuto no relógio da parede. Ele entrou no quarto com aquela postura de advogado experiente. 50 e poucos anos. Terno impecável. Olhar penetrante. Atrás dele vinha Teresa Vega, sua assistente, com um tablet nas mãos. Helena, ele disse, chegando perto da cama. O que está acontecendo? Fecha a porta, Júlio. Ele fez sinal para Teresa. Ela fechou. Milena continuava encostada na parede, parecendo querer desaparecer. Preciso fazer um testamento novo, eu disse. Agora,
Hoje. Helena, você tem um testamento. Revisamos há 2 anos. Escuta. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Não tenho tempo para discussões. Estou morrendo. Literalmente. Tenho 2, talvez 3 dias. E preciso que você faça exatamente o que vou pedir. Júlio me olhou nos olhos. Depois assentiu lentamente. Pode gravar? Ele perguntou, tirando um gravador do bolso, para garantir clareza jurídica. Pode. Ele ligou o gravador. Colocou na mesa de cabeceira. Helena Tavares, 16 de outubro, 15 horas e 42 minutos. Presente o advogado Júlio Andrade, a assistente Teresa Vega e... Ele olhou para Milena. Milena Costa. Ela sussurrou. Milena Costa. Helena, você está consciente e orientada? Perfeitamente. Então pode começar. Respirei fundo. Meu marido Paulo Ribeiro está me envenenando. Sistematicamente. Há meses. Tenho exames toxicológicos de 2 laboratórios diferentes que comprovam a presença de uma substância chamada Morfexil no meu sangue. Morfexil não deveria estar ali. Eu não tomo esse remédio. Mas alguém vem me dando. Júlio ficou imóvel. Há 1 hora atrás, continuei, ouvi meu marido falando com o Dr. Simão. Quando soube que tenho 3 dias de vida, ele entrou aqui, pensando que eu estava inconsciente. E confessou. Disse que esperou 3 anos por isso. Que agora teria minha casa, meus milhões. Você tem essa gravação? Não, mas tenho uma testemunha. Apontei para Milena. Ela estava no corredor. Ouviu tudo. Milena assentiu, pálida. Ele disse que esperou 3 anos, que fingiu, que tudo seria dele agora. Júlio olhou para Teresa. Ela já estava digitando furiosamente no tablet. Os exames toxicológicos estão onde? Júlio perguntou. No cofre da minha casa. A senha é 270481. Data de nascimento da minha mãe. Você vai lá, pega os laudos, faz cópias e entrega para a polícia depois que eu morrer. Helena, deixa eu terminar. Minha voz estava falhando. Quero fazer um testamento novo, agora, deixando todos os meus bens para Milena Costa. Silêncio. Júlio piscou. Teresa parou de digitar. Milena ficou branca como papel. Helena, Júlio disse devagar. Você tem certeza? Você mal conhece essa moça. Eu sei o que estou fazendo. Todos os meus bens. Casa, clínicas, imóveis, contas, tudo é pré-nupcial. Não tem bem comum. É tudo meu. E eu quero que vá para ela. Mas por quê? Milena sussurrou. Olhei para ela. Aquela moça magra, assustada, que limpava chão por migalhas. Porque você está aqui. Porque você é honesta. E porque Paulo nunca vai conseguir te comprar ou te intimidar. Você não é do nosso círculo. Ele não tem poder sobre você. Voltei para Júlio. Além disso, uma condição. Milena vai usar esse dinheiro para processar Paulo. Vai levar o caso até o fim, até ele estar preso. Você vai ajudá-la nisso, Júlio. E ela vai te pagar muito bem. Helena, promete, eu disse olhando para Milena. Promete que vai levar esse caso até o fim, que ele vai pagar pelo que fez comigo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu prometo. Ótimo. Olhei para Júlio. Então faz o maldito testamento. Agora. Traz um tabelião. Traz um médico para atestar que estou lúcida. Faz tudo certinho para que o Paulo não consiga impugnar. Você tem... Olhei para o relógio. 2 horas antes dele voltar. Júlio assentiu. Teresa, liga para o tabelião de plantão. E para a doutora Márcia Fontes, psiquiatra. Explica a situação. Precisamos deles aqui em 40 minutos no máximo. Teresa já estava discando. Júlio se virou para mim. Helena, você tem certeza absoluta disso? Sorri. Meu último sorriso de verdade. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. 1h30 depois, estava feito. A doutora Márcia me examinou. Fez perguntas. Data de hoje. Nome do presidente. Onde eu estava. Anotou tudo. Paciente orientada em tempo, espaço e pessoa. Consciência clara. Capaz civilmente. Assinou. Carimbou. O tabelião redigiu o testamento. Leu em voz alta. Eu, Helena Tavares, em pleno uso de minhas faculdades mentais, lego todos os meus bens, que na data de meu falecimento me pertencerem, a Milena Costa. Assinei com mão trêmula.
O tabelião autenticou. Teresa e uma enfermeira de outro andar assinaram como testemunhas. Quando terminou, o tabelião guardou o documento numa pasta. Vou depositar isso no cartório. Amanhã faço cópias autenticadas. Tudo conforme a lei. Obrigada, eu sussurrei. Todos saíram. Só ficou Milena. Ela estava de pé ao lado da cama, sem saber o que dizer. Vai para casa, eu disse, cansada. Amanhã a gente se vê. Talvez. Ela assentiu e saiu. Fiquei sozinha. Olhei pela janela. O céu de outubro, aquele azul profundo de São Paulo. 3 dias, tinha dito o doutor. Simão. Acabei não tendo nem isso. Morri naquela noite, em silêncio, sem dor. As enfermeiras me encontraram de manhã, e quando avisaram Paulo, ele chorou no corredor. Alto, teatral. Os funcionários da clínica o consolavam, e nos olhos dele dançavam chamas de triunfo. Você deve estar se perguntando como eu sei o que aconteceu depois que morri, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você constrói um império de 2 bilhões de reais, quando você luta por 25 anos, quando você é envenenada pelo homem que deveria te proteger, você não simplesmente desaparece. Parte de mim continua ali, nas decisões que tomei, no testamento que escrevi, na promessa que a Milena me fez. Então deixa eu te contar o resto da história. Na manhã seguinte à minha morte, Paulo estava no meu escritório, folheando meus documentos, meus contratos, meus extratos bancários. Ele achava que tudo aquilo era dele agora. O telefone tocou. Júlio Andrade. Senhor Paulo. Ribeiro. Meus pêsames. Obrigado, Paulo disse, fingindo tristeza. É uma tragédia. Precisamos conversar sobre questões legais. Claro. Helena Tavares deixou um testamento. Silêncio. Como assim? Ela nunca me disse nada sobre testamento. O testamento foi formalizado um dia antes da morte dela, na presença de tabelião, psiquiatra que atestou capacidade mental e 2 testemunhas. E o que diz esse testamento? Todos os bens foram legados para outra pessoa. Você deveria ter visto a cara dele. Milena me contou depois. Paulo ficou branco, depois vermelho, depois roxo. Para quem? Ele gritou. Para Milena Costa, a auxiliar de limpeza da clínica. Paulo tentou impugnar o testamento. Contratou 3 advogados. Disse que eu estava louca, que não estava em condições mentais. Júlio apresentou o laudo psiquiátrico, a gravação em vídeo do processo, o depoimento do tabelião. O juiz negou a impugnação, mas não parou por aí. Júlio entregou meus exames toxicológicos para a polícia. O delegado Vicente Borges abriu investigação. Eles exumaram meu corpo, fizeram nova perícia. Morte causada por insuficiência hepática decorrente de envenenamento sistemático com substância tóxica. Concentração nos tecidos indica envenenamento prolongado, não menos que 3 meses. Rastrearam as compras de Paulo. Encontraram a farmácia onde ele comprou Morfexil. 4 vezes. Sem receita. Pagando por fora. A farmacêutica confessou tudo. Revisaram as câmeras da clínica. Paulo entrando no meu quarto, com uma garrafa térmica, ficando 10 minutos, saindo sem a térmica. 1 hora depois, meu estado piorava. Em 6 meses, juntaram provas suficientes. Paulo foi preso, julgado, condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado. 22 anos. Ele tem 40 anos agora. Vai sair com 62, se sobreviver. A transformação de Milena. Quanto a Milena, ela não sabia o que fazer com 2 bilhões de reais no começo. Ficou apavorada. Júlio teve que ensinar tudo. Ela vendeu os imóveis comerciais, ficou com a casa e uma clínica. Investiu o resto. Doou 500 milhões para fundos de combate ao câncer e de proteção à mulher. Usou outro tanto para pagar todas as dívidas da família dela. Da mãe, de primos, de tios. Pagou um salário generoso para Júlio, para Teresa, para o detetive que ajudou no caso. E depois, ela foi estudar psicologia. Hoje, 3 anos depois, Milena tem 28 anos. Está terminando a faculdade. Continua morando na minha casa. Na casa dela agora. Cuida da clínica. Doa metade dos lucros. E 1 vez por mês, ela vai ao cemitério. Coloca flores no meu túmulo. Obrigada, dona Helena, ela diz. Cumpri a promessa.
Então me diz uma coisa. Eu fui longe demais? Tem gente que acha que sim, que eu deveria ter denunciado Paulo às autoridades, que deveria ter pedido ajuda. Mas pensa comigo. Eu tinha 3 dias. 3 dias e um homem que já tinha me envenenado durante meses. Um homem que controlava o que eu comia, o que eu bebia, quem entrava no meu quarto. Se eu denunciasse, ele teria tempo de esconder as provas, de me fazer parecer louca, de acelerar o envenenamento. Eu precisava de algo definitivo, algo que ele não pudesse desfazer. Então tirei dele a única coisa que ele queria: meu dinheiro. E garanti que ele fosse preso pelo que fez. Às vezes eu penso, se eu tivesse mais tempo, teria feito diferente? Talvez. Mas então eu lembro da voz dele. Finalmente. Eu lembro do sorriso dele quando pensou que ia herdar tudo. E a resposta muda. Agora é sua vez de decidir. Se você estivesse no meu lugar, se descobrisse que seu marido, sua esposa, alguém que você amava, estava te matando lentamente, o que você faria? Denunciaria e torceria para que as autoridades agissem a tempo? Ou faria o que eu fiz? Porque eu te digo uma coisa, não me arrependo. Paulo está preso, Milena está feliz. O dinheiro está sendo usado para o bem. E eu morri sabendo que ele não ganhou. Que passei 3 anos sendo envenenada, mas nos últimos 3 dias, eu venci. Então, me ajuda a entender uma coisa nos comentários. Eu fui esperta? Ou fui cruel? Fui vítima que se defendeu? Ou me tornei tão manipuladora quanto ele? Porque até hoje eu não sei a resposta. E talvez você me ajude a descobrir.